O conceito de espiritualidade está popular. Agora, todo mundo na Umbanda, na Quimbanda, no conceito de espiritualidade brasileira, está falando de ancestralidade. E isso é muito bom. Contudo, nós temos que ficar atentos para não ficar confundindo as coisas e não trocar os termos, mas os hábitos permanecerem os mesmos. Quando nós falamos de ancestralidade, devemos ficar muito atentos, principalmente se nós praticamos alguma das religiões afro-indígenas brasileiras, principalmente a Umbanda, a Quimbanda e o Candomblé, para que essas coisas não se misturem, para que essas coisas não causem danos para nós e sim trazem benécias. Fica no vídeo de hoje porque nós vamos desbravar como é que você vai se cuidar no âmbito da espiritualidade baseado simplesmente na Umbanda. Olá, eu sou Gesley Alves, sacerdote do terreiro São Jorge Guerreiro aqui no Espírito Santo. E essa pergunta veio lá do nosso grupo de membros. O nosso canal tem um grupo de membros exclusivo. Para participar, é só se tornar membro. Lá na área de membros vai ter o link para você acessar esse grupo lá no WhatsApp. No grupo nós conversamos, debatemos teologia de Umbanda, focado mais na Umbanda tradicional, essa Umbanda mais raiz, que nós tanto amamos e desejamos que ela cresça cada vez mais. Algum dos membros trouxe esse questionamento: Gesley, eu sempre vou nos pais de santo, nas mães de santo, e eles dizem que eu tenho um problema com a minha ancestralidade, mas não dão uma solução. Esse problema é bastante recorrente, principalmente para aquelas pessoas que vão jogar búzios, se consultar com os búzios. E é aí que eu quero começar o nosso vídeo, explicando justamente essa diferença. Quando você vai consultar o jogo de búzios, ou o Peleifá, ou o Iquinfá, que são oráculos da tradição iorubá, ali está regido pelos orixás tradicionais dos povos iorubás. Então, é nessa filosofia que nós temos que beber. É nessa cosmovisão que nós temos que consultar. Esses oráculos falam através dos Odus Ifá. Odu Ifá nada mais nada menos do que são códigos de destino. Então, cada caída ali quer dizer alguma coisa referente a você ou uma situação. Dentre essas situações, muitos dos Odus Ifás vão falar sobre ancestralidade. Por que isso? Porque na cultura iorubá, os ancestrais têm um foco muito grande de reverência. Então, quando cai ali no jogo de búzio que você tem problema com ancestralidade, então você tem que procurar se aproximar dos seus ancestrais. Uma das situações mais recorrentes quando cai no jogo de búzio é justamente quando um antepassado seu, uma pessoa que já faleceu até a 5ª geração, pai, mãe, vô e avó, tio e tia, bisavô, bisavó, tataravô, tataravó e aí vai. Até a 5ª geração ainda estamos falando desse povo. Eles faleceram, talvez você conheceu, talvez você não conheceu, mas a ligação ainda é direta. Então eles querem se comunicar com você. Como eles não conseguem se comunicar com você, eles acabam interferindo no seu campo energético. Ou seja, você é um ser vivo, você tem um campo energético. Quando o espírito ele adentra esse campo energético, ele quer uma comunicação com você. Isso acontece até mesmo na incorporação. Contudo, se tratando desses espíritos antepassados, eles não conseguem essa comunicação, eles permanecem ali tentando a comunicação novamente, sem resposta nenhuma, e a vibração deles altera a sua, causando assim uma anomalia. Quando você está diante de um babalorixá, de uma yalorixá, e eles estão consultando os búzios, e eles falam que você tem problema com ancestralidade, 80% de chance de ser essa situação. Então o que você tem que fazer? Reverenciar os seus antepassados. No passado, nós tínhamos uma relação um pouco íntima com os espíritos dos nossos parentes falecidos.
A própria Igreja Católica tinha no seu seio o culto às almas. Ali nós aprendemos a acender vela no dia de Corpus Christi, no dia de finado, na quaresma. Nós íamos até o cemitério para lavar lápide, para acender vela. Costumeiramente nós também levávamos bebida, comida para os nossos entes queridos no cemitério. Devido ao nosso afastamento da Igreja Católica para não ligar os nossos cultos aos cultos deles, essas práticas andam sendo esquecidas e tem algumas gerações que já não fazem mais isso. A minha geração mesmo já nem sabe o que é isso. Mas independente da religião católica, essas práticas católicas populares era muito importante porque aproximava o espírito antepassado desse parente seu que morreu com você. Agora vamos visitar uma outra cultura que não tem muito a ver conosco, mas faz a mesma coisa. Lá na China e no Japão nós temos o taoísmo. O taoísmo é uma filosofia religiosa que vai falar sobre o bem, sobre o mal, sobre energia positiva, energia negativa, fluxos energéticos e tudo mais. Lá existe o próprio culto aos ancestrais, aonde eles sempre colocam em suas casas, em altares elaborados, incenso, comida, bebida, como o saquê e a própria água, reverenciando os seus antepassados. Eles fazem culto aos ancestrais. Se nós irmos também para o México, nós vamos ver o culto à Santa Morte, nós vamos ver o culto aos ancestrais lá acontecendo também. Isso favorece a comunicação entre o antepassado e a pessoa que está encarnada, não causando interferência. É algo natural, é algo normal. Quem tratava isso com naturalidade também eram os povos bantus, e não tem como não citar os povos bantus quando o assunto é macumba. Esse povo tratava a espiritualidade, a presença do espírito com naturalidade. Não havia um ritual específico para ver a comunicação, a interação, a intimidade com o meu antepassado, com o meu parente que faleceu. O primeiro costume mais latente é que eles procuravam enterrar os seus parentes dentro de casa, acreditando que os seus espíritos permaneceriam em casa com interação com eles, se assim o fosse. Mas isso não é mais praticado devido à segurança sanitária. Mas não pensa que isso os impedia de continuar se comunicando com seus ancestrais, com seus espíritos. Isso acontece de forma muito natural, porque eles acreditam que as árvores, a natureza, os animais também são manifestações dos espíritos e dos ancestrais, assim como a própria manifestação metafísica desse espírito. Então, constantemente, tudo que eles fazem, eles convidam os seus ancestrais, os seus antepassados, para fazerem com eles. Então, se eu sou um ferreiro e eu tive antepassados ferreiros, quando eu vou fazer a minha profissão de ferreiro, eu vou convidar esses ancestrais para que eles me ajudem, para que aquilo tenha força não somente minha, mas também dos meus outros ancestrais que também foram ferreiros. Quando eu vou me sentar à mesa para uma refeição, eu vou convidar os meus antepassados para se alimentar comigo. Eu vou produzir comidas que são típicas da minha família para manter esse elo emocional, sentimental, essa memória ancestral afetiva diante da comida ainda ativo. Então eu sempre vou convidar os meus antepassados para se alimentar comigo. Quando não, eu separo um pratinho também para eles e entrego na natureza, reverenciando eles, mostrando que eu ainda lembro deles, mostrando que eu ainda preciso deles. Então, quando esse problema aparece na consulta ao jogo de búzios, você precisa reverenciar os seus ancestrais, os seus antepassados. Faça uma comida que você saiba que alguns deles gostavam, ou uma comida muito comum na sua família. Come com eles, mas também separa um pratinho, entrega na natureza, acende uma vela e agradece pela presença, agradece pela comunicação, agradece pela intimidade e peça também alguma coisa. De repente você está precisando de algo que só os seus ancestrais podem te oferecer. Mas nós devemos separar uma coisa aqui. Existem os ancestrais que são antepassados, que não têm uma ligação
espiritual conosco. Eles não têm um contrato espiritual conosco. E existem os espíritos ancestrais, antepassados, que têm contrato espiritual conosco. Esses que têm contrato espiritual são os nossos guias espirituais que se manifestam na Umbanda e na Quimbanda. Esses aqui eu vou falar mais tarde. O que você tem que ter em mente é que esses ancestrais que estão interferindo na sua vibração são esses que você não tem contrato espiritual. São espíritos da sua corrente ancestral aleatórios. Pode ser um espírito recente, que desencarnou recentemente até a 5ª geração, ou um espírito muito distante da sua trajetória ancestral. Agora, sobre esse espírito mais distante, você precisa sempre reverenciá-lo de uma maneira cultural. Exatamente. Se você não sabe a sua origem, se você não sabe qual é a sua etnia, se você não sabe da onde veio a sua família, você precisa buscar saber. Hoje em dia nós temos exame de DNA, você pode pesquisar em bibliotecas, você pode pesquisar até mesmo na sua própria família. Não tem desculpa. Você pode reverenciar a sua ancestralidade através da cultura de sua própria etnia. Se eu tenho ascendência oriental, por exemplo, e no jogo de búzio caiu que eu tenho que reverenciar a ancestralidade, eu não vou fazer uma comida africana. Eu vou fazer uma comida que seja oriental. Eu vou buscar lá na minha cultura original as coisas para reverenciar esse ancestral mais distante. Se eu sou descendente indígena, eu vou buscar saber qual é a minha etnia indígena e eu vou produzir alimentos ou cultura em cima da própria cultura original daquele povo que me originou. Então, eu não só preciso buscar, aprender, compreender, colaborar com aquela etnia, mas também trazer para a minha vida um pouco dessa cultura. Os ancestrais mais antigos da nossa corrente ancestral fazem isso justamente para nos levar a conhecer mais da nossa origem. Se você não sabe de onde você veio, como você vai saber para onde você vai? Os nossos ancestrais mais antigos, eles não querem uma intimidade, mas eles querem que você permaneça em contato com a sua raiz, aquilo que alimenta a sua vida, que são as culturas. A cultura baseada na sua etnia e a cultura baseada na sua localidade. Então, se eu sou um mineiro da área rural e a minha família sempre veio de lá, então são comidas locais dali, daquela região, que eu vou oferecer para os meus ancestrais mais distantes. É assim que nós tratamos a ancestralidade na visão iorubá, quando cai na consulta de búzios essa situação. Você pode fazer isso sem a necessidade de um jogo? Pode. O que a ancestralidade deseja é intimidade com você, que você permaneça sempre em linha reta, baseado na sua cultura, para que você não se perca no caminho e também não perca a ligação com essa raiz ancestral poderosa que alimenta a sua vida e alimentará também os seus próprios descendentes. Agora que compreendemos isso, nós podemos falar então sobre a ancestralidade, como ela é tratada na Umbanda de forma geral e também individual. Na Umbanda, nós temos os nossos guias espirituais, que são nossos ancestrais, que se manifestam incorporando na gente ou não, mas eles têm um acordo espiritual conosco. Antes de nascermos, nós fizemos um acordo com alguns espíritos ancestrais para que eles pudessem se manifestar conosco, para nos ajudar a cumprir com as nossas missões e com o nosso destino espiritual. Esse acordo já deixa claro que eles vão se manifestar, que eles vão entrar em contato conosco, que eles vão tentar alguma interação em algum momento da sua vida. Sabendo disso, a nossa alma, o nosso espírito já reconhece quando esses espíritos se aproximam da gente. Lembra que lá na outra situação, esse espírito antepassado, ele vibra e você também vibra? Quando ele entra no seu campo vibracional, ele te altera? Pois é, isso não acontece com os seus guias espirituais.
justamente porque a sua alma foi programada para reconhecer a vibração daquele espírito específico. Então, seu preto velho, seu caboclo, sua criança, seu marinheiro, seu algum guerreiro, seu compadre, sua comadre, seu cigano, não vão te cobrar nada. Eles não vão interagir com você de forma negativa. Eles não vão causar influências negativas, depreciativas no seu campo energético de forma nenhuma. Quando eles se aproximam, você reconhece eles. Você arrepia, você sente um cheiro típico. O meu compadre, quando ele chega perto, ele tem um cheiro de um charuto. O meu preto velho tem um cheiro do fumo do cachimbo. A vovó tem um cheiro de café. O caboclo tem um cheiro de mata. E assim, os seus sentidos humanos vão indo reconhecendo esses sinais. Essa aproximação, ela tem que ser muito natural. Você, como médium de Umbanda, tem que aprender que eles vão estar interagindo com você sempre. Então é sempre que você vai sentir isso, é sempre que você vai sentir o arrepio. E aí tá o pulo do gato. Você precisa usar desses momentos para conversar com a sua entidade. Nós precisamos criar um elo com os nossos espíritos ancestrais na Umbanda. Isso acontece através da oração, da meditação, da conversação, do culto e das oferendas. O pulo do gato, para que isso seja promissor, é você aproveitar esses sinais que eles te dão quando eles estão próximos, para você conversar com eles. Então, quando eu sinto o cheiro do charuto do meu compadre, eu converso com ele. Eu falo para ele alguma coisa, eu elogio se ele fez alguma coisa legal, eu peço para ele ficar mais, eu peço para ele olhar por uma situação. E assim eu faço com todas as outras entidades. Mas claro que isso vai acontecer, mas não vai acontecer toda hora. Você precisa também buscá-los, não é só eles te buscando. Você pode buscá-los através da sua oração, da sua meditação. Você pode elaborar altares, que aí a gente faz não só altares de mesa, mas também firmezas e assentamentos. Eu quero trazer um vídeo aqui especial para conversarmos sobre altares, firmezas e assentamentos. Se você concorda, se você quer, deixa aqui nos comentários para que eu possa saber se eu devo ou não produzir esse vídeo para você. Mas de fato, o que vai trazer a conexão perfeita entre você e os seus ancestrais que se manifestam como guias espirituais na Umbanda é a própria Umbanda. Quando você fez esse contrato espiritual, você deixou claro com eles que eles deveriam se manifestar como guias de Umbanda, logo em cima do dogma, da doutrina, da cosmovisão de Umbanda. Então esses espíritos não desejam que você descubra qual é a comida preferida deles, ou se eles amaram alguém, se eles têm um gosto peculiar. Eles não querem isso. Geralmente quem deseja isso é o seu antepassado, como expliquei na outra parte do vídeo, e também os compadres e as comadres, que é um caso à parte que eu vou falar no final do vídeo. Os guias espirituais desejam que você faça os rituais típicos dessa religião que você determinou para que eles recebam essa chave de comunicação. Então, é fazendo a feijoada do preto velho que você se comunica com o preto velho. É fazendo a cabana dos caboclos que você se comunica com os caboclos. É fazendo o tropeiro dos boiadeiros. É fazendo a cesta de frutas e pães dos ciganos. E assim você vai executando os seus rituais, produzindo essa comunicação. Vai chegar um momento que isso vai estar muito forte na sua vida. E aí sim você vai começar a produzir oferendas individuais para cada entidade. Então, coletivamente, todos os irmãos daquela casa vão produzir a feijoada do preto velho. É a mesma feijoada para todo mundo. Mas individualmente, eu vou fazer a comida que eu gosto para o meu preto velho. Então eu vou oferecer arroz, feijão, um ovo frito, um tomate, uma saladinha, que é a comida que eu identifico que ele gosta, fazendo essa comunicação pessoal. Geralmente essa oferenda mais pessoal acontece dos filhos da casa mais velhos, dos médios mais experientes ou até mesmo dos feiticeiros elaborarem, porque eles podem fazer isso com maior tranquilidade. O médium novo ainda não tem essa intimidade tamanha que vai surtir efeito. Não vale a pena. Faça primeiro a parte coletiva, depois você vai para a parte individual.
Isso gera uma grande conexão. E quanto mais forte for essa conexão, mais forte será a entrega da oferenda e o resultado que ela trará. E no próprio culto da Umbanda, resgatando ainda aquele catolicismo popular, nós temos o culto das almas. Se você deseja saber mais, adquira o livro Culto das Almas, de minha autoria, e você vai ter mais acesso a tudo isso. No culto das Santas Almas, então, nós vamos elaborar esse culto não somente às Santas Almas, mas também para os nossos espíritos antepassados, esses que faleceram que não têm contrato espiritual conosco. Preste atenção. Existem os espíritos ancestrais antepassados que não têm contrato conosco. Esses pertencem à nossa corrente ancestral e eles podem ou não se manifestarem tentando uma intimidade conosco. Do outro lado, nós temos os espíritos ancestrais de Umbanda, que nós assinamos um contrato espiritual com eles, para que eles pudessem vir se manifestar conosco na Umbanda. Esses estão interagindo conosco o tempo todo. Esses aqui não. Na falta do conhecimento, nós buscamos, então, ajuda na religião vizinha. Então acontece muito dos umbandistas ir para o candomblé ou ir para o Ifá porque estão com problemas com ancestralidades. Mas por quê? Porque não faz o culto às Santas Almas. Porque esse problema que vai aparecer lá no jogo de búzio é um problema relacionado a esses espíritos que não têm um contrato espiritual com você, mas tem a sua ancestralidade. Então vale a pena a gente reverenciar no culto das almas, porque lá eu vou conseguir produzir alimentos, oferendas que vai remeter à minha própria família. Então, se a minha família é nordestina, baiana, por exemplo, eu vou buscar comidas baianas que sejam típicas. Se a minha família é oriental, japonesa, eu vou buscar comida japonesa. Se a minha família é árabe, eu vou trazer comidas árabes para reverenciar a minha ancestralidade lá no culto das Santas Almas, que é uma das formas da gente fazer isso e buscar essa intimidade. Os espíritos da banda de direita, que tem esse contrato espiritual conosco para poder se manifestar, eles não causam interferência nenhuma conosco. Eles estão o tempo todo se comunicando conosco, tentando de alguma forma nos ajudar a seguir em frente diante de tanta adversidade. Cabe a gente buscar essa conexão. Cabe a gente buscar essa intimidade. E é nas oferendas que nós praticamos na Umbanda que nós começamos essa conexão. Primeiro, fazemos ela coletiva. Todos nós vamos preparar uma feijoada para os pretos velhos. É uma feijoada para todos os pretos velhos. E assim vai ser para todas as outras entidades. É um ritual coletivo, oferenda coletiva. Mas depois, ao passar do tempo, essa conexão vai estar mais forte. Eu terei mais experiência. Então, poderei elaborar alimentos, oferendas que sejam também individuais, que sejam propícia para a comunicação individual com o meu próprio espírito ancestral que está se manifestando como um guia. Por exemplo, o preto velho. Agora eu não preciso mais só dar a feijoada. Agora eu entendo que o meu preto velho tem uma origem mineira. Então eu posso ali fazer uma comida mineira e oferecer para ele de forma individual. Aí agora é eu e o meu preto velho. Nós devemos naturalizar esse contato com as nossas entidades. Por exemplo, se você faz um café toda manhã, por que não separar uma xícara de café e pôr para o seu preto velho, para a sua preta velha? Quando você vai para as matas, por que não convidar o caboclo para ir com você? Se você está bebendo na rua, vai se divertir, vai para uma festa, convida seu compadre, sua comadre para ir com você. Não há problema nenhum. Você lembra que no passado as pessoas davam a primeira dose da bebida para o santo? Faça isso, é uma forma de reverenciar a sua espiritualidade também. Ofereça para o seu compadre, com a sua comadre, peça que esteja com você. Fale, olha, eu estou saindo para me divertir, esteja comigo, me proteja, me guarde. Vai lá, me cativa, coloque boas pessoas comigo para que essa noite seja boa, venha, se divirta comigo. E assim vai. Quanto mais natural é a nossa comunicação com eles, melhor é a nossa vivência e convivência com eles. Eu queria deixar uma coisa bem clara para você. Você não fazer nada para a sua ancestralidade, que você tem contrato espiritual, não vai trazer nenhum tipo de negatividade para você. Ou seja, eu não quero fazer a feijoada do preto velho. Beleza, não faça. O preto velho não vai te cobrar por isso.
mas você vai ficar parado. É como se você estivesse negando a ser ajudado pelaquele espírito. Mas a partir do momento que você faz, você começa a ter essa ajuda e você passa a progredir. Então, não fazer nada não causa regressão, mas fazer alguma coisa sempre trará progresso. E é nesse progresso que vai começar a surgir a comunicação, a conexão, e a sua mediunidade vai cada vez ficar mais latente. É isso que acontece. Não é uma receita de bolo que você chega lá, põe uma vela e no dia seguinte tá tudo resolvido. Não, é uma intimidade. Você vai no conquistando, você vai no namorando, você vai no trazendo para perto essa entidade, até que vocês estejam tão familiarizados um com o outro que é natural que vocês se comuniquem ali o dia inteiro. Agora, como prometido, na banda de esquerda, os nossos compadres e as nossas comadres, eles também desejam essa intimidade. Eles estão muito mais perto do nosso plano terreno. Eles estão muito mais próximos da humanidade que nós projetamos aqui na Terra, como seres que somos. A questão é, por eles serem assim, é muito mais fácil eu obter contato com eles e assim extrair de forma quase que espontânea algumas vontades, alguns detalhes de sua existência. Então é muito comum que nós atropelamos o processo coletivo com os compadres e as comadres e já passamos a tratá-los de forma individual. Então, por exemplo, o meu Exu Veludo, eu sei desde o começo que ele gosta de uma farofa com milho. Eu nunca vi um Exu gostar disso, mas o meu gosta. Ele me ensinou a fazer como ele gosta. Eu fiz, eu faço e eu sempre tenho bom resultado, porque foi a forma com que ele me mostrou que ele gostava. Eu não vou entregar para ele uma farinha com dendê que não tem ligação nenhuma com ele, que não é aquilo que agrada a ele, porque ele é muito humano para um espírito, então a vontade dele prevalece. Então, dessa forma, eu consigo manter uma conexão muito mais viável entre ele e eu. A mesma coisa que a minha pombogira. Ela não quer uma farinha com dendê feita de qualquer forma, que é até uma comida de outra religião, não pertence a Umbanda e a Quimbanda isso. Ela quer uma comida que seja dela. Eu sei que a minha pombogira rosa negra nasceu, cresceu e viveu em Minas Gerais. Então eu sei que ela gosta é de frango, quiabo e polenta. É isso que ela gosta e é isso que eu ofereço para ela há anos. E ela adora, ela gosta, ela sempre elogia. Ela vai comer com a mão incorporada? Não, é lá no pé do assentamento, da firmeza. Bom, e assim a gente vai nos gerando a conexão com os nossos compadres e comadres. Falar de ancestralidade é longo, é um tema bastante extenso, eu quero falar mais, então se você tiver alguma dúvida, deixa aqui nos comentários que com certeza eu vou ter que trazer mais e mais vídeos sobre ancestralidade. E se você ficou com dúvida sobre o culto às santas almas, como nós podemos fazer esse socorro ancestral na Umbanda, sem precisar recorrer a outras religiões que não tem nada a ver conosco, eu vou deixar aqui do lado o vídeo sobre o culto das santas almas que eu já produzi. É só você clicar e assistir. A única coisa que eu te peço é que você deixe um comentário. Isso ajuda muito eu entender se você gosta ou não dos meus vídeos e assim eu posso me cativar para trazer cada vez mais vídeos aqui somente para você. Então eu te vejo lá. Até mais. Saravá.